Tá, não, tá rodando a gravação. Agora deu. Deu, beleza. Então tá. Só retrospectiva, a gente está falando, a gente está aprofundando a questão do entendimento sobre a pineal, a gente está falando sobre vários aspectos, a gente está falando muito agora, entrando muito agora numa questão, numa camada mais fisiológica da pineal. Cícero tem alguns pontos aí que ele anotou e a gente vem discutindo nos últimos encontros. Eu sempre faço essa retrospectiva porque às vezes alguém cai lá no YouTube de paraquedas num vídeo, então aí eu, ouvindo essa retrospectiva, consegue voltar para assistir os outros e entender o contexto dos outros, né? Então, a gente está aqui no nosso sétimo encontro, falando, a princípio, a leitura do livro chegou até o segundo capítulo, onde a gente para nesse aspecto da pineal, porque a gente vai, esses aspectos a respeito da pineal, não só nessa obra, mas como em outras obras também, acabam sendo citadas, principalmente o aspecto que o André Luiz traz. A Maíra chegou, mas deu algum problema. Maíra? Maíra? Patrícia saiu. Saiu, entrou a Maíra e saiu a Patrícia, não sei o que aconteceu. Deu um delay aí no... Bom, ok. Então a gente aprofunda a pineal, fala um pouquinho mais sobre a questão fisiológica da pineal, apesar do capítulo 3 estar engatilhado para a gente entrar, que vai continuar falando a respeito de mediunidade, principalmente a questão de vícios, e aí envolve algumas questões morais também, mas tem questões de impulsos. Então, agora os dois capítulos, eles um pouco se misturam, mas hoje o Cícero vai trazer um pouquinho mais para nós a respeito da questão de funcionalidades, né, de fisiologia e funcionalidades, que foi onde a gente parou. Cícero, se quiseres voltar um pouquinho atrás, se quiseres, a gente falou bastante a respeito de sinapses nas últimas, de caminhos construídos, né, do que a gente, quais são o modo de operação do nosso cérebro, a forma como a gente desenvolve os nossos padrões de reação, como é que são os caminhos que a gente já tem construídos, os novos que a gente constrói. Então, acho que isso tudo a gente, não sei se queres voltar um pouquinho ou se a gente vai dali para frente, deixo contigo. Tá, ok. Vamos. Não vamos exatamente voltar, mas vamos só reacender alguns pontos que são importantes para a gente continuar hoje a conversa. Tá? Primeira coisa, vamos pensar assim. Neide, tu trabalha, Neide? Não? É aposentada? Sim, eu sou. Isso. Mas tu eras profissional do quê? Que área? Eu sou formada em publicidade e propaganda, mas eu Atuou estava em banco. Eu em banco. trabalhava no Isso. Banco Itaú, meu último emprego, antes da Tá. Segunda No Guerra. Banco Itaú, tu eras o quê? Caixa, escriturária? Não, De eu, tudo um eu pouco. trabalhava com a superintendência. Superintendência do banco, ok. Isso. Então vamos pensar o seguinte, Neide. Se eu perguntasse para ti sobre a fisiologia do teu cérebro, tu terias facilidade de assimilar essas informações? Alguma coisa, acho que sim. Tá. Eu Então, se eu, procurei fa- se eu estudar falasse, se eu muito. falasse sobre, se eu falasse sobre a formação da bainha de mielina, que acompanha todos os Não, teus neurônios, tá? Tu conseguirias conversar assim de igual para igual? não conseguiria. Tá, O meu isso. conhecimento foi quando meu pai teve Parkinson e o Aham, neurologista começou a explicar das sinapses que não estavam acontecendo mais e que isso. muita gente lá, os neurônios se esforçando para suprir essas necessidades e tal, enfim. Ótimo. Segura essa ideia, que essa ideia é importante para a gente. Tá? Então vamos voltar a alguns anos e vamos encontrar a Neide ainda ativa profissionalmente. Tá? Aí a Neide trabalha com o quê? Com aplicações, com gerenciamento, com situações próprias da economia, próprias do universo bancário, correto? Sim. Tá? Isso. Então, se um subalterno, se alguém que entrasse no banco há pouco tempo chegasse para ti e te questionasse ou te perguntasse, te pedisse uma orientação sobre a realidade que tu vivias, tu terias dificuldade de explicar? Não, Não, pois é. Por que que tu não terias dificuldade de explicar? que eu estava vivendo aquele momento, eu estava Isso. ativa. Além de viver aquele momento, tá? Além de viver aquele momento, é,
quantas vezes tu fizesse, aspas, a mesma coisa, a mesma negociação, a mesma transação, Certo. a mesma orientação, condução dos negócios? Quantas vezes? Tá? Inúmeras. Então, assim, ó, depois de uma, duas vezes é uma coisa, depois de 10, 100 vezes, 1000 vezes a mesma coisa, tá? A gente poderia dizer que tu entra quase num automático, ou tu tens Sim, uma facilidade enorme de fazer aquilo como se ficou, olha só o termo, como se fosse natural. sim. Isso, isso. Então, assim, a nossa natureza é extremamente adaptativa. A nossa natureza. A nossa natureza não só do universo físico, o corpo é extremamente adaptativo. Tu vas encontrar, tu pega 10 crianças e tu faz um registro de 10 crianças com 1 aninho. O registro de 10 crianças, das mesmas 10 crianças com 10 aninhos. Tu pega o mesmo registro dessas crianças já adultos, com 20 anos. Faz o mesmo registro dessas crianças com seus, sei lá, 50 anos, com os seus 80 anos. E aí tu faz um comparativo dos 10. E tu vais perceber que, isso estamos falando só do corpo físico, tu vais perceber que uma das crianças, uma moça. Uma moça adorava cultuar o corpo pela cultura, pela facilidade, pela família, pela tendência, porque os irmãos faziam tal, isso e aquilo, e aí se vê que em idade adulta ela tem um corpo de tal formato. Outros se dedicaram extremamente para a questão teórica do estudo, claro que a gente costuma dizer assim, existe como é que se fala, o estigma, né, do nerd, né? Aquele que adora a tecnologia, então não sai de casa, fica preso na frente do computador, tá? Então, eu dizer que a configuração física dele não é a mesma do outro, Não. e assim por diante, tá? Esse tipo de observação mostra para a gente de uma maneira muito tranquila, é muito simples. Se eu ficar repetindo determinado comportamento, falando do universo físico, o meu corpo se adapta àquele comportamento. Inclusive, sofre os efeitos daquele comportamento. Se é um comportamento equilibrado, que a gente poderia dizer saudável, há uma tendência do meu corpo assimilar este comportamento saudável, ou seja, saúde para ele, e há uma grande probabilidade do meu corpo continuar saudável por mais tempo. Por quê? Porque eu ofereço a ele equilíbrio. Se eu assimilo comportamentos que não são muito saudáveis, embora se tornem naturais para mim, eu não preciso fazer esforço, mas com o tempo o corpo acusa aquele comportamento, porque aquilo não oferece um equilíbrio ao corpo, tá? Então, assim, isso é da nossa natureza fisiológica, fisiológica. Por exemplo, tu tomou a vacina, tá? E tu não teve reação. Não. Marcinha tomou vacina e teve reação, tá? Não sei se tu conhece bem a Marcinha, mas a Marcinha é maratonista, adora correr. E não é pouca coisa. Sai para treinar, eu fiz meus 10 quilômetros hoje, fiz meus 20 quilômetros hoje, meia maratona, tá? E chega em casa como quem tivesse acabado de sair. Ok? Então, assim, ó, não falta para ela, aspas, saúde, resistência aeróbica, tal, isso aqui. Tá? Mas olha só, tomou a vacina e teve reação. Então, assim, por que ela teve reação? Porque ela já teve contato com o vírus? Porque a imunidade está baixa? Não sei, teria que se fazer uma observação, um estudo melhor. Mas só para a gente ver como muda de uma pessoa para outra. Tá? Então, observando isso, a gente observa que o corpo é extremamente adaptativo. Ok. Só que não é só o corpo. Quando o espírito, agora vamos falar do outro lado. Quando o espírito é criado, lá, obras básicas. Como é que Deus cria os espíritos? Tá? Simples ignorantes, simples na forma de ser, não precisam de nada, ignorantes no saber, não sabem nada, e começam sua caminhada. Começam a caminhada encarnando, vão encarnando, e reencarnando, e reencarnando, e reencarnando, e vão adquirindo experiências, vivências. Com isso vão se desenvolvendo. Então, assim, ó, todo esse processo mostra que nós, espíritos, não corpos, nós, espíritos, também somos extremamente adaptáveis. Tá? Tem um poeta popular lá que dizia, como é que é meu Deus, Raul Seixas.
Metamorfose. Metamorfose ambulante. Obrigado. Estava tentando lembrar o termo metamorfose. Somos uma metamorfose ambulante. Isso. Então, assim, esse somos nós, mas nós somos isso nas várias dimensões. Então, quando a gente começa a ter um pouquinho só como é que eu vou dizer assim, de observação, quando a gente para um pouquinho para pensar na nossa realidade, a gente começa a entender umas falas filosóficas, outras de autoajuda, outras entram muito na questão evangélica, tá? De evangelização mesmo, que diz assim, ó, a autorreforma, você é a obra de si mesmo, o seu maior trabalho é consigo. Então, assim, ó, tudo isso é válido, porque a todo momento nós estamos construindo. A todo momento eu estou me reconstruindo. É sempre uma releitura, porque eu já existo, eu já tenho experiências, tá? Agora eu tenho que pensar o seguinte: quando eu vou fazer uma reforma, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Projeto. Isso. Esse projeto vai considerar o quê? Primeiramente, o básico de uma reforma. Neide, já fizesse reforma em casa, em apartamento? Já. Já. O que é que te levou a fazer reforma? A necessidade de mudar. Pronto. Eu É isso aí. estou lendo o livro do Vanderlei de Oliveira, um curso que eu faço Ótimo em aí. outro dia aí da semana, é Reforma Íntima Sem Martírio. É Essa é a isso. primeira de todas. Isso, isso. Essa moça ali, ó, a Juliana Cabelo Pequeno, tá? Tem tem uns estudos, não sei como é que chamaria isso, né? Exatamente sobre esse livro. A Neide chegou de lá. Ela já fez Ah, ela lá. já veio de lá? Ah, então tá. Tá, mas olha só, Neide, quando tu fez reforma, o que é que te levou a fazer reforma? Necessidade, certo? Necessidade, sim. Isso. Só que olha só, a necessidade é quando eu preciso. A utilidade é quando eu compreendo e passo a querer. Então, existem dois viés que alteram a nossa existência. Dois viés que alteram a nossa necessidade, né, a nossa existência. Seja ela física ou espiritual, qualquer uma delas. Tá? Qualquer consideração que eu faça, né, sobre uma dimensão ou outra. É a necessidade e a utilidade. São esses dois viés. Andando sob essas duas linhas, nós nos construímos. Ok? Aí tu vai dizer assim, não, Cícero, tem algumas pessoas que são extremamente, digamos assim, travadinhas. Elas vivem o dia como se fosse algo automático. Isso, até que surge uma doença, uma necessidade. Até que surge uma dívida, até que surge uma dificuldade. Isso tudo é necessidade. Vai cutucar ela e ela vai ter necessidade de tomar uma atitude diferente. Ou a pessoa amadurece e escolhe. Não, eu quero mudar isso. Isso não está bom assim. Isso não é suficiente assim. Então ela vai buscar algo mais útil. Necessidade, utilidade. É sempre assim. E todas as vezes que a gente faz alguma mudança e a gente permanece neste novo comportamento, a gente está favorecendo que o nosso corpo físico e mais ainda que o nosso padrão energético, a nossa realidade energética se altere. Porque o que a gente tem com a gente hoje, no físico e no energético, tá? É o que a gente construiu. Nada além disso. Ok? Quando a gente vai falar, então, da pineal, tá? A gente vai estar fazendo a conexão entre essas duas dimensões. A dimensão energética, que a gente poderia dizer também a questão espiritual, tá? Mas é principalmente a questão energética, porque aí entra a questão do perispírito e não do espírito. O espírito controla tudo. Ele está pensando, ele está sentindo, ele está escolhendo. Ok. Só que todas as vezes que eu, espírito, alma, essência, chame como quiser, tá? Eu fico repetindo um comportamento, tá? Repetindo um comportamento. E repetir comportamento é uma coisa que a gente tem que insistir sempre. Repetir comportamento não é a atitude só de fazer. Repetir comportamento, muitas vezes, é o pensar. É o pensar. Eu não tomei atitude, mas eu pensei tal coisa. E eu insisto naquilo. Toda vez que acontece algo, eu penso daquele jeito. Se todas as vezes
que acontece alguma coisa, eu insisto no modo de pensar, eu estou gravando para mim um padrão de pensamento. Todas as vezes que eu penso, aí agora a gente já pode usar a ciência para isso hoje em dia. Todas as vezes que eu penso, eu faço uma movimentação energética. Todas as vezes que eu penso, eu crio uma vibração. Porque a energia, eu não crio nada. Eu não crio energia. A energia já está ao meu redor, fluido cósmico universal. Está em todo lugar aqui. Só tem um detalhe. Ele está aqui, ele está inerte. Ok? Só que agora assim, eu pensei. Quando eu pensei, eu dei movimento para essa energia que está aqui, que é do universo. Ok? Eu posso dar cor, eu posso dar cheiro, eu posso dar forma a essa energia. Então, quando eu começo a fazer isso de forma repetitiva, que é isso que a gente faz no nosso dia a dia, eu vou imprimindo em mim um padrão energético. Ok? Eu vou imprimindo em mim um padrão energético. Como assim imprimir em mim? É no corpo físico? Não, é no corpo perispiritual. O meu perispírito faz uma transformação. Só que aí eu tenho que prestar atenção no seguinte: causa e consequência. Quando eu crio para mim um corpo, porque todos nós temos um corpo energético chamado perispírito. Quando eu crio para mim um padrão muito meu, muito próprio meu, no meu perispírito, que é o que a gente faz todo dia, quando eu estou criando isso, qual é a primeira consequência? O perispírito tem uma conexão íntima com cada célula do nosso corpo. Então ele vai imprimir no corpo esse padrão energético. Como o corpo físico é um pouco mais denso do que o perispírito, demora um pouco mais para este corpo espelhar a energia perispiritual. O perispírito é aquele nosso humor, a gente poderia dizer assim, que pode mudar. Do começo do dia ao final do dia já está totalmente diferente. Pode ser isso? Pode. Mas o que realmente fica gravado no perispírito é o que se repete, o que se repete, o que se repete. Ok? É como se fosse uma impressão. Fica impresso no meu perispírito os comportamentos que eu repeti até hoje. Os que estão mais à flor da pele, ou não é pele, né, no caso, né? Tá? Os que estão mais visíveis são esses desta encarnação. Só que eu carrego comigo padrões de comportamento que podem ser padrões de comportamento mental, padrões de comportamento emocional e padrões de atitude mesmo. Eu carrego comigo padrões. Ou seja, todas as vezes que houver um gatilho, que houver uma oportunidade que faça vir faça vir a superfície do meu corpo energético, faça vir a superfície esse padrão que estava mais profundo, porque é lá de uma encarnação passada, quando esse padrão vem à superfície, eu não me sinto afrontado. Por quê? Porque aquilo me pertence. Então, muitas vezes, eu sequer vou perceber que esse padrão está agora aqui, ó, na superfície. E com isso, se eu não tenho um pouquinho só de atenção e maturidade racional, que é o que a doutrina está o tempo inteiro martelando com a gente, se eu não tenho um pouquinho de maturidade, eu vou deixar que esse padrão tome conta. E aí sabe o que é que acontece? Aquilo que a gente falou agora. Se eu estou num padrão aqui, digamos, agressivo, porque eu era bastante assim lá atrás, em outra existência, esse padrão vem à tona provocado por situações ao meu redor. Ele aflora. Se eu não parar um pouquinho para pensar, o que eu faço? Eu vou usar esse padrão para movimentar as energias que estão ao meu redor. E eu vou ter, sim, uma atitude, um comportamento agressivo naquele padrão. E isso não é novidade. Não é novidade. Por que não é novidade? Porque eu simplesmente estou espelhando um eu meu, uma faceta minha mais profunda. Tá? Quando a gente vai estudar a pineal, tá? Essa é a parte bem interessante. Porque, olha só,
Até os 7 anos de idade, a pineal tem uma função fisiológica extremamente ostensiva. Ostensiva quer dizer o quê? Para nós agora nessa fala. É presente, forte, marcante. A pineal, ela vai provocar, tá? Ela vai, desculpa, não é provocar, ela é responsável por equilibrar os hormônios reprodutivos. Ah, Cícero, é uma criança até 7 anos. Tem nada a ver com reprodução? Tem, porque cada célula do meu corpo, por exemplo, as células ósseas precisam maturar para poder se calcificar. Então, a formação e o desenvolvimento. Como é que um osso que é rígido, como é que um osso cresce? Porque ele não é estático. Ele está num processo. Esse é o nosso corpo. Meus dentes, dentina, substância mais dura do nosso organismo, que nós produzimos. E cresce. Então, não é estática. Estática que a gente diz assim, que não se movimenta, que não se altera. Não, se altera sim. Só que, inclusive, o nosso corpo cresce mais rápido, se desenvolve mais rápido do que nós conseguimos produzir dentes. Por isso que a gente tem a primeira dentição e a segunda. Ok? Isso é da natureza. Eu não teria como produzir os dentes, aspas, originais numa arcada dentária infantil. Por quê? Porque ele não ia conseguir crescer o suficiente para um adulto ficar com os dentes do tamanho, aspas, padrão adulto. Tá? Então, como tem essa adaptação, a natureza cuidou disso. Chega um certo momento, os dentes caem e vêm os dentes, aspas, permanentes. Por quê? Porque agora eu já tenho uma constituição óssea de maxilar e mandíbula para sustentar essa nova dentição. Então, assim, ó, tudo isso mostra o quão nós somos adaptativos. Ok? A pineal é uma das glândulas que passa por esse processo. Porque as demais glândulas não fazem essa transformação que a pineal faz. Então, até aí, até nisso, ela se torna, aspas, exclusiva. Tá? Tá? E extremamente, extraordinariamente interessante para a gente. Até os 7 anos, ela é responsável por fazer o papel do ovário, tá? E dos testículos, que é a produção dos hormônios normais, aspas, padrão, né? Testosterona, progesterona, tal, isso e aquilo, ok? Que é do homem e da mulher. Porque precisa maturar o corpo. Então, com isso, o que é que a gente tem? A gente tem ela trabalhando muito mais do que outras glândulas. Ok? E enquanto isso está acontecendo, o corpo está maturando. O corpo está amadurecendo, tomando forma, crescendo, se desenvolvendo. As células estão se multiplicando. Tá? Um dos padrões clássicos que a gente vai ver em citologia, estudo das células, tá? É o padrão da obesidade. A pior obesidade que tem para ser controlada, tá? No elemento psicológico, olha só, estamos falando de obesidade que é física, tá? Física, corpo físico, e estamos falando do controle psicológico, ou seja, que é mental, tá? Dessa obesidade. Qual é a pior obesidade para o controle psicológico do paciente? A obesidade infantil. Por quê? Porque mesmo que a criança passe por um processo de educação, tal, isso e aquilo, quando ela é obesa na infância, tá? Ela não tem um aumento direto do tamanho da célula. A célula normal é assim. A célula obesa é assim. Mas é isso? É isso. Existe um acúmulo de lipídios em várias regiões da célula, principalmente no citoplasma, ok? Então a célula é como se a célula inchasse. Essa é a célula obesa, tá? A gente tem isso, tem isso. Só que aí tem um detalhe importante. Até os 7, 8 anos de idade, eu tenho uma multiplicação celular, tá? Uma multiplicação celular. Então, se eu tenho obesidade na infância, eu vou ter um aumento do número de células, próprias, como lipomas, de base lipídica, gordura, tá? Então eu vou ter um aumento do número de células. Se eu tenho
a obesidade, não na infância, depois da adolescência, eu tenho um aumento das células, não do número de células. Então vamos perguntar, bem básico, o que é que gera mais fome? Uma pessoa com fome ou 10 pessoas com fome? Para alimentar, eu gasto mais o quê? Para 10 pessoas com fome, correto? Então imagine agora tuas células. Tu tens 10 células, tá? Que tem muita fome, porque são células obesas. Ok? Elas se acostumaram a ser providas com muita energia. Tá? Ela já tem dentro dela a questão lipídica já de forma exagerada. E elas puxam mais. Ok? Eu tenho 10 células assim, ou eu tenho 100 células assim. Onde é que eu vou ter a sensação de fome mais acentuada? Tá? Então, só para a gente entender que o processo até a infância é um processo extremamente importante. E nessa fase, tá, se torna fundamental entender assim, a pineal está fazendo o controle do corpo físico. Se a pineal está fazendo o controle do corpo físico, tá, então a pineal não vai ter as mesmas propriedades que ela tem no adulto. Porque quando chega lá, pelos 7, 8 anos, a pineal começa um processo, tá? Um processo de murchar. E esse processo só vai ter aspas, o ápice dele, tá? Lá pelos 14, 15 anos. Às vezes mais cedo, às vezes um pouco mais tarde. Que é quando maturam os ovários, é quando maturam os testículos. E eles passam a assumir a função, tá? De controlar hormônios. E vamos lembrar uma coisa bem importante, tá, pessoal? Os hormônios sexuais interferem na produção de outros hormônios. Por isso que se torna importante o equilíbrio deles, tá? O que a gente tem na história do espírito encarnado? Até os 7, 8 anos de idade, a mediunidade é extremamente aflorada. A sensibilidade é aflorada, tá? É como se a gente tivesse, por exemplo, lembra a história do amigo imaginário? Tá? Ok? A história de que crianças, olha, diz assim, aquele tio disse para mim que eu não devia fazer isso. Tá? Meu amiguinho quer brincar comigo. Tá? Então, assim, o que é isso? Isso é uma abertura. Isso é uma abertura. Só que quando a gente começa a ver um pouquinho, vai buscar na literatura, a gente vê também o seguinte, a criança até os 7, 8 anos de idade recebe uma proteção maior, uma redoma, justamente para não ficar suscetível, tá? Muito suscetível a essas sensibilidades. O que a gente observa hoje em dia, muitas crianças fazendo tratamento, outras situações mais de família, tá? A gente observa o quê? Que o ambiente doméstico tem interferido muito na sensibilidade da criança, tá? O ambiente doméstico. Coloca a criança em um ambiente tranquilo e dificilmente nós vamos ter uma criança tendo essas percepções muito acentuadas, tá? Isso tudo por quê? Porque o controle da criança é totalmente limitado. A noção dela, a consciência dela, principalmente quanto a causa e efeito, também é limitado. Então a proteção dela se torna maior. Quando a pineal matura, lá pelos 12, 13 anos de idade, e ela murcha, tá? A função dela, até lá a década de 70, 80, tá? A função dela seria praticamente nula. Considerada assim, não, ela não tem mais função. É como acontece com o apêndice, né? O apêndice, a ciência, a medicina atual, né, traz de maneira bem forte teses dizendo que o apêndice era um órgão, tá? Um adendo do intestino, ok? Que com a evolução, com o uso de comidas processadas, com o uso de comida cozida, não mais comida crua, tal, isso e aquilo, tá? Esse adendo, esse órgão, perdeu a sua função. Perdendo a sua função, ele atrofiou. E aí fica só aquela pontinha ali, que é o apêndice, tá? E aí se tem a ideia lá da década de 70, 80 ainda, que a pineal seria isso. Só mais um órgão atrofiado. Serve até os 12, 13 anos, 14 anos, e depois disso não teria mais função. Tá? Então, quando a gente começa a ter uma noção um pouquinho além do corpo físico, a gente vai perceber que, nos estudos mais aprofundados, a pineal tem resposta eletromagnética, tá? E tem um coeficiente,
tá? Um coeficiente relativo à sua composição, tá? Que se altera de uma pessoa para outra, ok? Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, né? Autoridade, estudioso de pineal já há décadas, brasileiro. Ele traz a pineal como sendo a impressão digital. Por quê? Porque ele fez estudos em mais de 3.000 órgãos desses, né, glândulas, em mais de 3.000 glândulas, ele não encontrou nenhuma que fosse compatível, nem muito próxima uma da outra, ok? E muda no quê? Muda na sua apresentação, muda na composição principalmente. À medida que a pineal vai murchando, ou seja, ela deixa de fazer o controle hormonal, tá? Ela perderia a sua função fisiológica mais ostensiva por murchar na composição dela, tá? Ela apresenta composição com minerais, tal, isso e aquilo, e eles se concentram. Se concentrando, tá? Se torna extremamente visível a presença de cristais. E aí entram os estudos mais modernos de pineal. Nos estudos mais modernos de pineal, a gente tem o quê? A gente tem um órgão, tá? Que vibra. Vibra no sentido científico. Ele emite vibrações. E quando ele emite vibrações, esses cristais se demonstram extremamente ativos, tá? Como se fosse realmente uma vibração, e eles alcançam padrões de frequência. Ok? Tá? Aí a gente precisa lembrar o seguinte, fisiologicamente, a pineal está na base do cérebro. Se a gente pegasse e colocasse aqui, ó, coloca o dedo aqui, ó, na base do nariz, e o outro aqui na nuca, naquele buraquinho que a gente tem na nuca, e tentasse fazer os dois dedos se encontrarem, tá? No meio do caminho, a gente ia encontrar a pineal. Tem um ossinho arredondado, e ela está pousada ali como se fosse um feijãozinho, um pouquinho maior que uma ervilha, tá? Com torcidozinho, um murchinho apoiado ali. Pelo formato desse ossinho, como se fosse uma sela de cavalo. É chamado sela túrcica, tá? E a pineal está apoiada ali. E aí o que é que tem acima dela? Toda a massa cinzenta. Os órgãos próprios do sistema nervoso central. E tá tudo isso envolto em líquor, tá? Solução salina. Então, quando a gente vai falar um pouquinho da pineal, a gente tem sempre que lembrar, qualquer coisa que a pineal manifestar, uma vibração, e com a vibração ela vai produzir uma descarga elétrica, tá? Qualquer coisa que ela manifestar, ela vai contaminar, ela vai influenciar o líquor no qual ela está envolta. E esse mesmo líquor envolve toda a caixa, todo o crânio, tá? Toda a calota encefálica. Então, esse comportamento, essa fisiologia, é só para a gente entender a perfeição do nosso corpo. Quando a gente começa a observar as mudanças na pineal, a gente começa a entender o seguinte. André Luiz trata um pouquinho, Hernani Guimarães Andrade vai tratar também, as fases do espírito quando reencarnado. Até os 7 anos de idade ele se percebe, certo? Ele se percebe e é o mundo ao seu redor. Dos 7 aos 14 anos, ele busca sua identidade no mundo, se perceber no mundo, tá? E nas relações, das 7 aos 14. A partir dos 14, ele tenta se colocar naquilo em que ele entende válido, suas vontades. É por isso que, a partir dos 14 anos, tá? A gente tem a tal da rebeldia, né? O adolescente, o aborrecente, né? Se aborrece com tudo e aborrece todo mundo ao redor dele. Tá? Aquelas falas bem próprias dos conflitos de gerações. Tá? Mas essas fases são bem marcantes. E quando a gente começa a observar essas fases, a gente vai observar também os ciclos da pineal. Até os 7, 8 anos de idade, ela está bombando na produção hormonal. Dali para frente, começa a diminuir a produção hormonal e ela começa... As outras glândulas vão se desenvolvendo. Tá? Quando chega lá pelos 12, 14 anos, então, é como se ela perdesse gradativamente, de forma acentuada nessa fase, as funções fisiológicas,
tá? E com isso aumenta, tá? A frequência com que ela passa a ter outros comportamentos, que é justamente a parte que vem dentro do livro, tá? A parte que toca a questão do psicógrafo, a questão do médium, da manifestação da mediunidade, tá? Tá. Nós temos alguns elementos próprios aqui. Fala, Ju. Tava vendo na questão do texto ali, tem um aspecto que é interessante que eles abordam, eles falam a respeito da epífise, da pineal, ela gerando, segregando unidades força, como se ela fosse uma usina e que ela gerasse unidades eletromagnéticas que vão ser colocadas em uso no organismo conforme a vontade. Eu até destaquei ali. Então, a vontade, ela direciona. E a vontade a gente já falou, né? A vontade é do espírito. A vontade é o que direciona o comportamento, o padrão do comportamento. Dá um exemplo de vontade. Uma vontade de, por exemplo, abusar de alguma coisa, abusar de um entorpecente, abusar de comida, abusar sexualmente, um excesso, segura. Por exemplo. Segura. Então, assim, ó, buscar a comida, mas não buscar a comida por causa da fome, buscar a comida por causa de uma vontade. Isso. Tá? Então, eu independe da fome, eu busco a comida. Tá? Se eu faço isso uma vez, ok. Se eu faço isso muitas vezes, é isso que a gente tem que compreender, tá? Eu tenho o comportamento, eu tenho a vontade de comer. E aí, em vez de eu dizer assim, não, já não estou com fome, não preciso comer. Não, eu vou e como. Eu tenho vontade, eu vou e como. Eu tenho vontade, eu vou e como. Eu tenho vontade, eu vou e como. Ou seja, já não é fome de jeito nenhum, ok? Então já existe uma forma, às vezes até compulsiva, né? Eu fiquei com medo, eu vou e como. Eu não fiquei satisfeito com algo, eu vou e como. Então, assim, é como se eu buscasse ali uma fuga. Esse é um processo psicológico. Mas desse processo psicológico, a gente tem que compreender os efeitos disso. Desse processo psicológico, eu estou criando um hábito. Então, eu repito o comportamento. Eu estou repetindo o comportamento. Repetindo este comportamento, eu estou gerando um padrão energético. Esse padrão energético fica gravado em mim. Espiritualmente, eu tenho isso gravado. Então, o que acontece é que eu, espírito, escolhendo e deixando fluir esse comportamento, eu gravo em mim. Aí agora eu estou numa fase um pouquinho melhor, mais tranquilo, tá? Mas qualquer situaçãozinha que eu não cuidar, esta energia que eu coloquei aqui vai me estimular, ok? E eu vou ter a pineal fazendo de novo a mesma vibração, o mesmo estímulo, e o sistema nervoso dizendo para mim, come, entendeu? Então eu tenho salivação, eu tenho a visão do alimento, entendeu? Eu tenho até, às vezes, alucinação olfativa, de sentir o cheirinho do que eu quero. Não é do que eu preciso, é do que eu quero. Nesse aspecto aí entra com essa observação, entra o aspecto moral, né? A questão do aspecto moral, do controle, do autodesenvolvimento do aprendizado que a gente vai construindo nessa existência e buscando aquele aperfeiçoamento e autocontrole realmente desses impulsos que são, assim, tipo, livre-arbítrio, né? Se eu quiser comer um balde, eu vou comer o balde, eu posso comer o balde. Eu pago o preço de comer o balde daquele negócio, vou passar mal, e eu posso dali, sei lá, acabei de passar mal, eu vou lá e como outro balde. E eu posso repetir isso. Nada me impede, né, de ter um padrão de comportamento repetitivo, autodestrutivo, inclusive, e a pineal, ela, nesse aspecto, isso a gente falou um pouquinho da outra vez, ela, por si própria, obedece. Ela obedece um comando. Isso. Ela obedece o comando e faz com que o corpo obedeça o comando. O comando vem da onde? O comando vem de quê? O que efeito cascata, né? De onde vem a informação inicial dizendo preciso comer, não é estou com fome, é preciso comer, né? Preciso comer alguma coisa. Ele vem de uma necessidade que não é fisiológica, não vem de uma necessidade do corpo, né, de suprir algum nutriente, vem de como a gente estava falando,
vem de um padrão de fuga, de não querer pensar em alguma coisa, resolver alguma coisa, né? É bom a gente não, como é que eu vou dizer assim, não colocar Exato. diagnósticos, né? Nós Mas, não mas vamos. só exemplificando, tá, Cícero? Só Isso. Mas colocando. olha só, aquilo que a Neide estava falando lá, a gente estava conversando com a Neide lá no começo, né? Necessidade e utilidade. Então, quando eu percebo que eu comi um balde, tá? Um balde de qualquer coisa, e depois passei muito mal, tá? Se durante aquele passar mal, que não tem o nome já diz, não é nada agradável, durante o passar mal, eu me conscientizar de que fui eu que fiz isso para mim, talvez, da próxima vez que eu fizer a menção de comer um balde, tá? Aquela lembrança desagradável faça com que eu busque muito mais a questão da necessidade e mais ainda da utilidade. Qual é a utilidade de eu comer esse balde? Aprendizado Entende? pela dor. Tem o amor Isso, também, então, assim, que é alguém falando, é, não vou comer um balde, né, Cícero? Não precisa comer um balde, vai comer o balde, vai passar mal, Cícero. Daí você fala, não, dou jeito, dou conta. E aí, passou essa etapa, você vai sentir a dor. E aí tem gente que gosta de lidar com a dor recorrentemente, inclusive. uhum. Nós temos um outro detalhe importante para lembrar, sim, tá? Aí agora nós não vamos abrir a discussão disso, mas é só para a gente compreender o quão isso não é complicado, ele é complexo. Complexo por quê? Porque assim, tu pegas uma coisa, e essa coisa, quando a gente estuda de forma séria, principalmente dentro da doutrina, ou, desculpa, com base na doutrina, e usando ciência e tudo mais que for palpável, válido, a gente considere válido, né, para o estudo, eu pego uma coisinha só para estudar e isso aqui vai fazer assim, ó, uft, tá? Por exemplo, isso que a gente está falando agora, eu teria que considerar o elemento cultural. O elemento cultural. Qual é o elemento cultural hoje que a gente tem muito forte na nossa sociedade? Ah, não, eu estou me cuidando, mas tem o dia do lixo. Eu estou me cuidando na comida, mas tem o dia do lixo. Como assim? Não, eu cuido durante a semana, mas chega sábado, final de semana é o dia do lixo. Eu posso comer o que eu quiser e o quanto eu quiser. Porque durante a semana, aí eu faço dieta, jejum, regime, faço um monte de coisa. Então, assim, olha só o que é o elemento cultural. Com esse elemento cultural, tá? Que é a compensação, que vai ter um dia em que eu posso ser eu mesmo, nos outros dias eu tenho que ser o comportado. Então, assim, ó, esse elemento cultural, ou seja, que está na cultura do dia a dia das pessoas, da sociedade, isso vai minando a mudança. Porque a mudança se torna um personagem. Durante a semana eu vivo o personagem do cara comportadinho. E no final de semana é que eu tenho a satisfação de ser eu mesmo, sem precisar cuidar de nada. Aí eu chuto o pau da barraca, enfio o pé na jaca. Tá? Então, assim, olha o elemento cultural. E esse elemento cultural já vem arraigado de modinhas, disso, daquilo, aquele outro, que é de comportamentos anteriores de grandes grupos. Tá? E de interesses e outras coisas mais, mas a gente não vai entrar nisso agora. Mas só para a gente entender que se eu quiser estudar quanto a mim mesmo, me fecho no quarto e vou estudar quanto a mim mesmo, mesmo assim eu tenho que trazer o mundo inteiro para dentro desse quarto, para eu compreender por que eu sou assim hoje. Ou melhor, por que eu estou assim hoje. Tá? Então, estudar a pineal é compreender que eu tenho que lidar o tempo inteiro, com dois planos de existência, porque enquanto encarnado é isso que eu sou, um elemento multidimensional, porque eu tenho um corpo físico, mas eu sou um espírito, tá? E no meio do caminho entre o corpo físico e a essência espiritual, no meio do caminho, eu tenho N camadas energéticas, tá? N camadas energéticas transitando, tá? O dupletérico é intimamente conectado ao corpo físico, intimamente conectado à minha vitalidade, ok? Só que assim, ó, existem elementos de doação, de tratamento, de desdobramento, aonde eu levo boa parte do dupletérico, junto com o perispírito. Olha o perispírito vai acompanhar o espírito ad eterno. Ele vai se transformando, vai se depurando, tal, isso e aquilo. Tá? Porque o perispírito nada mais é do que a manifestação do espírito, energeticamente falando. Ponto.
É isso. Mas aí eu vou puxar um assunto para a gente elaborar, talvez, no nosso próximo encontro. Quando a gente está falando, e eu quero derivar o assunto para esse lado, assim, porque eu acho que tem um valor interessante aí, no próprio capítulo fala muito a respeito disso. A gente tem a questão de o que é o nosso potencial de desenvolvimento, nossa capacidade de desenvolvimento e o que o nosso corpo proporciona, corpo, matéria, né, o que a gente está aqui denso e proporciona, que no plano espiritual a gente não tem. A gente não tem esse intercâmbio com a matéria, a gente não tem o que esse corpo proporciona no plano espiritual. No plano espiritual, tudo é muito mais sutil. Então, aqui a gente tem tudo mais intenso, a gente tem tudo, a vibração é muito mais forte, e o que a gente degusta de prazeres, a gente pode ter a tendência, se não tiver um controle, de ir para aquele mais irracional, para a gente ir para aquele mais animalesco, para ir para o mais descontrolado, usando assim uma expressão mais genérica. Então, o que bota, qual que é a camada que coloca em cima disso? Do corpo, do físico, do material, do animal que vem evoluindo, que vem se burilando e que vem entendendo que ele é um espírito e que ele está na carne e não por estar na carne ele vai ser suscetível ao que a carne proporciona. Então, a carne proporciona uma imensidão de prazeres, de drogas, de sexo, de álcool, de comida, de os excessos todos, que a gente não tem do lado de lá. A gente não tem do lado de lá. Quando desvencilha o espírito da matéria, da carne, aqui a gente experimentou isso tudo, como se a gente estivesse lá na festa. E aí descola e fala, pronto, agora a festa acabou, eu não tenho mais isso. Então, a gente carrega para lá esses vícios, a gente leva para lá esses vícios, e do lado de lá a gente vai ter o reflexo disso, e da mesma forma, se a gente consegue controlar aqui, onde é tudo mais complicado, justamente por conta dessa inundação hormonal que arrasta a gente, né, de uma forma mais complicada para lidar, se a gente consegue, de onde vem o controle disso? É do espírito dizendo, não, eu não preciso comer o balde. Não, eu não preciso cometer esse excesso. Eu não tenho necessidade eu posso direcionar essa minha energia para alguma outra coisa. E eu vou também ter um prazer de direcionar essa energia para alguma outra coisa. Mas essa elaboração é uma elaboração que precisa que o espírito esteja vigilante, que ele esteja atento, para que ele esteja consciente de que ele está imerso na carne e que, enquanto ele está imerso na carne, ele está suscetível. E aí, qualquer ventinho que bate pode levar a gente para um comportamento que logo depois a gente fala, nossa, eu não devia ter feito. Não devia ter feito, mas eu já tenho consciência. Mas é que é mais difícil de resistir. Concordo que seja mais difícil de resistir. Então, esse aspecto, assim, tipo, de novo, a pineal ela está ali comandando os nossos centros endócrinos, distribuindo mensagens dizendo, vamos ativar mais gônadas, vamos ativar, né, vamos usar mais os órgãos sexuais, não vamos usar tanto os órgãos sexuais. Ela vai estar fazendo essa distribuição energética, e quem vai estar dando as cartas, literalmente, dizendo se a gente direciona para um lado, direciona para o outro, é o espírito que está ali num processo de desenvolvimento moral. Eu quero isso para mim, é isso que eu quero, com uma visão, daí a gente falando espiritualmente, né, e com um desenvolvimento com o que a gente já tem de embasamento, entendendo que eu saio desse corpo e levo daqui as experiências que eu vivi, levo daqui o aprendizado que eu tive, é disso que eu quero tratar quando eu estiver desencarnado, quando eu estiver no plano espiritual. Eu quero ter que arcar com as consequências dos excessos que eu cometi, ou eu já tenho consciência e maturidade para dizer, eu não preciso disso, eu não quero ter aquela sensação depois que eu desencarnar de dizer, eu sabia, e mesmo sabendo, ainda assim eu fiz. Eu já sabia, eu já tinha consciência. Então, vai chegar aquele momento que é o momento que os católicos colocam ali como o juízo, né? Essa questão de, ok, eu já estava consciente, eu sabia que aquilo ia me fazer mal, eu sabia que aquele excesso ia realmente, de alguma forma, me prejudicar, tá aqui.
né, o que eu fiz está aqui, agora eu tenho que lidar com isso. E aí vem a questão do que a gente estava falando, que o Cícero colocou. E alguém compartilhou, não lembro quem foi que compartilhou ali, até uma fala que o Dr. Sérgio Felipe coloca, a gente é a síntese, a gente é o resumo, e a gente vai levar esse resumo para as próximas existências, a gente vai levar isso adiante. Se tiver oportunidade de encarnar na matéria de novo, vamos ter a prova de novo, vamos ter teste de novo no campo prático. E nesse campo prático, a gente vai estar ali, é aquela história, né? Tipo, sabe a matéria? Aprendeu a matéria? Então vamos para a prova. E a prova é aqui. A prova é nesse dia a dia, onde a gente tem que lidar com o que está ofertado para a gente o tempo todo, e cada vez mais, eu acho. Eu entendo que essa facilidade, que o pessoal até fala aí na questão da internet, televisão, está tudo muito acessível, né? Questão, por exemplo, sexual, pornografia está muito mais acessível, a questão de alimentação, nossa, iFood, quer comida, quer comer fast food, agora com 2, 3 toques você tem fast food todo dia em casa, é muito simples, é muito fácil, então a gente tem que conseguir fazer o nosso aspecto de não preciso, não vai me fazer bem, eu posso ter outras opções, eu posso escolher fazer diferente, hoje eu não vou sair, hoje eu não vou fazer, mas, e não é numa decisão que é um dia, é uma vida, basicamente, de decisões orientadas para esse saldo final da conta, passar o extrato no final lá e falar, bom, ok, cheguei no final dessa vida com menos débito, né? Estou tentando levar uma conta, no mínimo uma conta zerada, assim, uma conta sem muita dívida. Tentando vencer um pouquinho, tentando ganhar um créditozinho para ver se consigo chegar do lado de lá com um crédito, umas moedinhas de vantagem, e ter evoluído um pouquinho em alguns aspectos. Eu vou deixar aberto para a gente fechar aí uns minutinhos, Cícero, fecha a tua fala aí, e a Patrícia não falou, a Maíra não falou, a Neide não falou, se quiserem falar também. Então, olha só. Estou chegando em casa, por isso que eu não consigo participar, tá? Tá bom. É isso. Eu acho que é interessante a gente ver o seguinte, assim, ó, tudo isso que a Juliana falou é a caminhada do espírito, é a evolução, ok? Só que, assim, a Ju já conhece, né? Eu sou extremamente tranquilo, né, Ju? Nada agoniado, assim, nada, tá? Não. Obviamente que não. Dirige que é conduzindo Miss Daisy, Neide, tu não faz ideia. Isso, nada agoniado, tá? Só que aí o que a gente tenta aprender, mesmo dentro da agonia, né, tal, isso e aquilo. Primeiro, alimentar a ansiedade, a gente vive algo que não se confirma, tá? Porque o futuro não nos pertence, então não adianta eu ficar ansioso, tá? Ficar deprimido, melancólico com o que não funcionou, tá? É viver de um passado negativo, tá? E aí, nas duas situações, eu não aproveito a única oportunidade que eu tenho, que é o presente, tá? Então, assim, a gente vai estudar, tem alguns discursos muito bonitos, bem legais, tem uns oradores maravilhosos, por isso que eu peguei no pé ali quando a Neide falou que eu tinha, o palestrante chegou, tá, isso aquilo, eu tenho uma bronca de me colocar na ideia de palestrante, né? Tá? Primeiro porque somos todos aprendizes. Não, palestrante é o que fala, os outros concordam e aprendem. Eu prefiro trocar do que ficar falando. Estamos trocando. Tá? E a ideia é assim, ó, então eu dentro da minha agonia, eu adoro ter aquela, ainda que seja uma ilusão, a ilusão de que eu estou buscando o mais básico, o mais simples, porque quando eu busco o mais básico e o mais simples, eu não posso dizer para mim, tá, que eu não consigo. Essa é a parte fundamental, começa por aí, tá? Quanto mais simples, quanto mais básico for a percepção, a compreensão, o comportamento, tá? Quanto mais básico for, menor a chance de eu me enganar, porque é isso que a gente faz, tá? De eu achar uma desculpa para não fazer, ok? Então eu tento essa, aspas, vacina, né? Esse comportamento de me vacinar contra mim mesmo, contra a minha inércia, contra a minha revolta e outras coisas mais. Então eu busco o mais básico, mais simples, tá? Outra coisa, eu busco algo que seja bem prático,
Então, assim, o que a doutrina, pelo menos para mim, foi extremamente cativante, tá? É porque, primeiro, assim, ó, a proposta da doutrina. O próprio Kardec diz, o que a gente está trazendo aqui não é novidade. Reencarnação já existia lá no Oriente há milhares de anos, sobre Deus já se fala em várias outras religiões e doutrinas, existência de espíritos, já se conversa com espíritos desde a Grécia Antiga, mediunidade, essa troca já existia também. Então, assim, os princípios básicos da doutrina, não tem nada de novidade, não tem mesmo. E aí, quando eu comecei a estudar a doutrina, eu pensei, não tem, então tá. Então, para que serve a doutrina? E aí vem o Espírito de Verdade e diz assim, eis o Consolador prometido. Eu disse, opa, o que quer dizer com isso? Tá? Eu, assim, minha forma de ver, tá? A Juliana, a Maíra, a Patrícia conhecem bem. É tipo assim, nessas horas eu sou direto, sem querer ofender, mas sou crítico. Tipo assim, é muita prepotência. É muita prepotência. 1857 começa a surgir uma codificação lá, supostamente trazida por espíritos, e o espírito que vem se comunicando diz, olha, eis o Consolador prometido. Tá? Prometido por quem? Por Jesus, pelo Cristo, lá atrás há 2000 anos. Assim, nossa, é muita prepotência, né? Vem e se diz o Consolador prometido. Só que aí, assim, não é se diz. Ele traz um elemento da doutrina, que é um pequeno detalhe. A gente sempre diz isso. É um pequeno detalhe, mas que no final faz uma enorme diferença. Uma enorme diferença. Tá? Que elemento é esse? Que só a doutrina trouxe. Depois dela, várias outras estão se adaptando. O que é que a doutrina trouxe que as outras não tinham? E que faz uma enorme diferença? Os valores morais, não? Não, isso a conduta, o próprio catolicismo já dizia que tinha que ter moral, tinha que ter conduta, seguir o Cristo, blá, blá, blá. De uma forma deles, mas já dizia. A ideia Como? raciocinada. Racional. Isso. Aí alguns dizem, fé raciocinada, Cícero? Sério? Sabe por quê? Olha só. Eu saio hoje, eu vou fazer alguma coisa. Se eu vou fazer alguma coisa hoje, o que eu uso para fazer? Eu vou botar um prego na parede, de madeira, tá? O que eu vou usar, Neide? Martelo e o prego. Parede. Isso, para botar o prego eu vou usar o martelo, correto. Eu tenho um parafuso para tirar da madeira. O que eu uso, Neide? Alicate. Parafuso? Não, chave de fenda. Boa. Quero cortar um fio. O que eu uso, Neide? Alicate. Isso. E aí vai. Então, olha só. Por que tu não usa o alicate para botar o prego? A chave de fenda para cortar o fio? O martelo para tirar o parafuso? Por que tu não usa? Raciocínio, né? Conhecimento. Tu sabes, ou porque tu viu, ou porque tu já tentou, ou porque tu fez com a ferramenta adequada, ou talvez até tenha tentado com a ferramenta inadequada, e tu viu que é difícil. Se eu tivesse aqui a ferramenta adequada, eu resolvia isso. Então, olha só, o conhecimento altera a forma como eu vou agir. Então, a doutrina traz um conhecimento, tá? Que mostra para a gente quem realmente nós somos. Que não é isso aqui, mas é o que controla isso aqui. Então, à medida que eu vou trabalhando o conhecimento, quanto mais eu estudo, quanto mais eu vivencio o que eu estou estudando, tá? O próprio exercício da mediunidade, o trabalho voluntário, o atendimento, a conversa com os outros, as trocas de estudos, os raciocínios, tá? As teses, as construções, tal, tudo isso faz o quê? Tudo isso me altera. Então, assim, essa construção é que me leva, daqui um dia, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, me leva a um comportamento diferente. Se antes eu usava o alicate para puxar o prego da madeira, hoje o que eu faço? Primeiro, antes de usar o alicate, eu procuro o martelo. Olha quanto tempo eu ganhei, quanto esforço eu poupei. O que eu usei no final? Metade da força, nem isso, mas eu usei principalmente conhecimento. Então, assim, o que a doutrina propõe para a gente, tá? É conhecimento. E quanto mais eu conheço de mim mesmo, quanto mais eu começo a perceber das situações que me cercam, eu começo a perceber causa e efeito.
E aí eu não tenho como fugir da ideia de que Deus não castiga. Eu simplesmente tenho consequências daquilo que eu, em algum momento, alimentei, atraí, ou que eu já estou em condições, inclusive, de experimentar para crescer. Então, assim, ó, tudo isso é que faz com que a gente, de uma forma mais doce e mais madura, que essa é a parte fundamental, eu já não preciso da dor me cutucando, eu já não preciso da doença me ameaçando, para eu começar a prestar atenção nos cuidados que eu tenho que ter. Entende? Então, assim, tem o vício, tem a vontade, tem isso, tem aquilo? Tem. Mas tem as consequências disso. Então, mesmo chegando do outro lado, ainda com alguns vícios, com algumas tendências, alguns comportamentos complicados, mesmo chegando do outro lado assim, tá? Eu vou chegar mais em paz comigo. Eu sei que eu tenho que resgatar isso, que eu tenho que fazer mudança, que eu vou ter que fazer esforço de novo, mas eu já não nego que este sou eu. Pronto. Sabe o que é que eu estou economizando aí nessa história? E não é interesseiro não, tá? Mas é uma mera consequência. Sabe o que é que eu estou economizando? Dias, meses, anos de umbral. Ok? Porque umbral só serve para quem não se aceita. Eu sou vítima. Eu sou vítima, meu Deus do céu, Deus não foi justo comigo. A vida não foi justa comigo, eu não devia estar aqui. E não sei o que, tal, isso e aquilo. Esse é o clássico. Esse é o clássico. E eu me revolto, inclusive. Tá? Esse é o clássico. Mas o conhecimento diz para mim, não. É isso mesmo. Eu tenho muita coisa para aprender. Tá? Quando eu fiz aquilo, eu já sabia, inclusive, que estava errado, mas eu não me segurei. Eu vou ter que achar outras formas de poupar isso. Nós vamos encontrar lá no capítulo 10, 11 do livro, vou dar um spoilerzinho aqui. Pessoas, espíritos que estão reencarnando e vão à central de reencarnação, tá? E vão pedir limitações para o corpo físico. Elas vão pedir. Por que elas vão pedir? Por quê? Porque se não tiverem a limitação, elas vão se perder de novo. Então elas já sabem, vários Cíceros ali no livro, elas já sabem que se não tiverem uma limitaçãozinha, elas vão de novo cair na vala comum. Porque elas não são diferentes dos outros. Então o que elas fazem? Elas pedem uma benção de uma limitação. E quando tem maturidade, elas são abençoadas com essa limitação, sim. E elas vêm para cá, vivenciam situações um pouquinho mais complicadas pela limitação, só que em razão disso fazem esforço. Esforço para quê? Para fazer a mudança. Tá? Pega uma prova, no meu ponto de vista, assim, é uma prova com atenuantes, né? Porque quando vem com uma limitação em que eu não posso, na verdade, não quer dizer que eu não posso cair naquele erro novamente. Eu posso, mesmo com a limitação. Tem até acho que o Chico tem uma passagem que ele explica a questão de um menino que vivia numa cama de hospital, né? Totalmente limitado. E aí que ele o Emmanuel explica para ele que ele era um suicida e que ele pediu, por favor, tente fazer de uma forma que eu não consiga me matar de novo. Assim. Todas as vezes eu achei um jeito. Então ele está ali naquela cama totalmente, não é um vegetal, mas ele está ali e eu acho que assim, ok, mas ele vai ter que vir depois de novo, sem a limitação. Pode ser que dessa vez a limitação faça uma contenção, né, do ímpeto. E ele consiga ir até o final daquela existência e pense, até que não foi tão ruim, né? Cheguei no final, morri ou desencarnei por consequência do plano reencarnatório, como ele devia ser. Eu vou de novo, mas dessa vez agora eu não vou com bengala. Agora eu vou com todas as capacitações e por minha própria vontade, por meu próprio autocontrole, autodesenvolvimento. Meu Deus, como a gente estourou o tempo. O meu próprio desenvolvimento, eu não vou cometer o suicídio. Eu vou conseguir entender que eu não preciso cometer o suicídio, que eu posso levar a cabo aquele meu plano reencarnatório. Gente, eu vou encerrar, senão a gente acaba invadindo 15 minutos é o máximo de tolerância que eu posso, que é a tolerância do outro grupo que a gente participa na sequência. Então, vou virar 21h15, eles estão começando lá no outro. Agradeço muito, gosto muito de falar a respeito dessa questão de como a gente conduz o corpo, como a gente é o piloto, como espírito, como a gente é o piloto do corpo,
E aí vem todas essas coisas que o Cícero falou, questão de vitimismo, a questão de se colocar num aspecto de que eu nasci assim, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha... Né? Eu comi pouco quando eu era criança, eu não tive oportunidade, então vem toda essa questão aí, para que a gente tenha hoje um adulto que tem total controle dos seus ímpetos, das suas vontades, e mesmo assim faça escolhas que são escolhas complicadas, que podem gerar um saldo complicado para ser resgatado, né? Causa e consequência. Eu vou agradecer de novo a todos vocês. A gente vai acabar, começou e vai acabar hoje sem uma reflexão, sem uma meditação, mas eu agradeço imensamente e eu acho que o último vídeo eu não deixei o link. Eu vou deixar os dois, então, para aqueles que não assistiram, tá? Vai estar tudo lá no YouTube. Obrigada, gente. Obrigada, Cícero. Obrigada, boa noite. Compartilhando conhecimentos. Obrigada mesmo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.